Imagine perceber pequenos sinais ao seu redor que parecem alinhar seu coração com algo maior. São coincidências que não são meramente acasos, sonhos vívidos com determinados símbolos, reencontros inesperados com pessoas que evocam emoções profundas, sincronicidades que fazem seus olhos se arregalarem. Essas pistas espirituais, segundo a psicologia junguiana, podem ser indícios de que você já conheceu sua alma gêmea. Elas surgem de forma sutil, quase discreta, mas insistem em aparecer, chamando sua atenção para a dimensão oculta do seu relacionamento e para o chamado da individuação, o processo de busca pelo self. Ao reconhecer esses recados do inconsciente coletivo, você é convidado a transcender projeções e a integrar aspectos esquecidos de si mesmo. Cada suspiro do universo, cada coincidência e cada epifania interna reforçam que esse encontro não é apenas um acaso, mas parte de uma jornada transformadora. Deixe nos comentários uma frase afirmativa como "Eu reconheço o meu verdadeiro amor", para compartilhar sua experiência. Já aproveita para dar seu like, inscrever-se no canal e deixar seu apoio nos comentários. Isso fortalece esse espaço de consciência e nos permite seguir compartilhando conteúdos como esse. A psicologia analítica de Carl Jung nos oferece lentes poderosas para compreender por que certos sinais espirituais se repetem quando já há, em essência, uma ligação profunda com outra pessoa. Primeiramente, surge a projeção. Projetamos no outro qualidades ideais de nossa psique, criando um espelho que revela partes ocultas de nós mesmos. Ao reconhecer esses reflexos em gestos, olhares e coincidências, entendemos que nosso inconsciente busca validar algo interno. Em seguida, a sombra, esse reservatório de aspectos reprimidos, pode emergir através de sincronicidades desconfortáveis, convidando-nos a encarar medos ou desejos negados. Quando, por exemplo, certas situações surgem de forma quase orquestrada, elas apontam para conteúdos sombrios que precisam ser integrados para permitir a maturação da relação. Esse processo de individuação, pilar junguiano, leva à integração harmoniosa dos opostos internos, masculino e feminino, consciente e inconsciente. No contexto de um vínculo profundo, percebemos que as sincronicidades servem como bússola interna, orientando-nos para o equilíbrio psíquico. Cada sonho recorrente com símbolos arquetípicos ou cada reencontro inesperado funciona como um chamado para avançar na jornada de autoconhecimento. A presença da ânima e do ânimos, personificações do feminino na psique masculina e do masculino na psique feminina, torna-se mais evidente através desses indícios espirituais. Ao nos depararmos com gestos, palavras ou situações que parecem ativar esses aspectos internos, temos a oportunidade de transcender projeções unilaterais e de acolher a totalidade do nosso self. Desse modo, ao reconhecer que as pistas espirituais persistentes não são meras coincidências, mas manifestações do inconsciente coletivo em ação, você mergulha num processo de transformação pessoal. Cada sinal reforça a sagrada dança entre os opostos e convida ao aprofundamento do vínculo, ao mesmo tempo em que amplia a consciência de si e do outro. Em meio ao fluxo aparentemente aleatório de dias e rotinas, surgem momentos que carregam um significado tão vívido que impossibilitam a simples explicação racional. Talvez você esteja caminhando pela rua e, exatamente quando pensa em uma música emblemática, ela começa a tocar num carro estacionado próximo. Ou ainda, sente uma saudade profunda de alguém e, no instante seguinte, recebe uma mensagem daquela pessoa. Esses fenômenos não são meras coincidências, mas manifestações do que Carl Jung chamou de sincronicidade, eventos conectados por significado e não pela causa direta. Quando já há um vínculo profundo com um parceiro de alma, essas sincronicidades tornam-se mais frequentes, como se o universo ecoasse o laço invisível que une duas pessoas destinadas a compartilhar uma jornada de crescimento mútuo. A cada encontro inesperado com símbolos que ressoam interiormente, percebemos que nossos campos psíquicos estão em sintonia com algo maior. Por exemplo, sonhar repetidamente com uma borboleta ao mesmo tempo em que encontra esse inseto diversas vezes durante o dia
não é apenas fruto do acaso, mas um convite para refletir sobre transformação e leveza no relacionamento. A borboleta, arquétipo universal de metamorfose, aparece para reforçar a necessidade de renovação interna que acompanha o amor maduro. É como se o inconsciente coletivo sussurrasse: este amor tem o poder de transformar, permita-se voar. Quando esses padrões se repetem, somos desafiados a ficar atentos à linguagem simbólica ao nosso redor. Um livro que era apenas parte da decoração em sua estante se torna protagonista de um diálogo interior quando é aberto inesperadamente na página exata que fala sobre união e destino compartilhado. Esse tipo de sincronicidade tem o poder de abalar crenças limitantes, pois apresenta provas concretas de que uma força invisível está trabalhando em favor do seu enlace emocional. Ignorar tais sinais seria fechar os olhos para as mensagens profundas do seu próprio inconsciente. Jung acreditava que o inconsciente coletivo carrega símbolos universais que emergem através de sonhos, coincidências e imaginação ativa. Por isso, a frequência com que serão percebidos varia de acordo com a sensibilidade de cada indivíduo. No entanto, quando a conexão entre duas almas se fortalece, ambas as pessoas despertam para uma realidade simbólica mais aguda, como se um canal energético se abrisse, permitindo a troca de recados entre o pessoal e o transpessoal. Nesse estágio, observar o cotidiano torna-se um exercício de meditação consciente, onde cada detalhe ganha uma dimensão transcendental. Pode ocorrer de você estar imerso em uma conversa trivial, e logo em seguida, ouvir algo que ecoa uma frase dita dias antes por seu par. Esse retorno de palavras atua como um espelho que reforça a sintonia mental e emocional. A cada repetição, a confiança no relacionamento se aprofunda, pois você reconhece que seu vínculo não se limita ao plano racional ou afetivo tradicional, mas inclui uma confluência psíquica que atravessa o tempo e o espaço. À medida que esses padrões se manifestam, a tentação de racionalizar tudo pode se tornar forte, mas precisamente aí mora o segredo de Jung, a atitude de aceitação sem julgamento. Ao invés de tentar encaixar cada sinal em uma lógica convencional, permita-se viver a experiência simbólica. Aceite o mistério como parte da trama viva que sustenta o encontro com sua alma gêmea. É no não saber exato que reside o poder de transformação, pois abre-se espaço para o surgir do fresco e do inesperado. Cultivar a atenção plena no dia a dia é essencial para identificar essas sincronicidades. Durante uma caminhada matinal, preste atenção às sensações que se renovam a cada passo e observe as imagens que surgem espontaneamente em sua mente. Ao trocar um olhar mais demorado com seu par, perceba se algo no ambiente, um vulto de luz, um cheiro familiar, o tom de voz de alguém próximo, dispara em você uma chama de reconhecimento. São esses pequenos lampejos que, quando registrados, formam uma constelação de significados que guiará sua jornada conjunta. No fim, viver a sincronicidade não implica se tornar escravo de sinais, mas reconhecer neles a presença de uma força amorosa que se manifesta por meio de símbolos e coincidências significativas. Cada manifestação desse tipo reforça o elo entre duas almas e aponta para a profunda comunhão que foi selada muito antes de qualquer encontro físico. Ao acolher esses padrões de sincronicidade no cotidiano, você se abre para um diálogo contínuo com o universo, aprendendo a ler com o coração as mensagens que confirmam que, de fato, você já encontrou sua contraparte espiritual. Quando conhecemos alguém que parece despertar imediatamente nossas emoções mais profundas, é comum acreditar que encontramos em outra pessoa todas as qualidades perfeitas que desejávamos para nossa vida. Esse fenômeno, segundo Carl Jung, recebe o nome de projeção, a atribuição de características internas à figura externa. Ao reconhecer sua alma gêmea, projetamos nela aspectos ideais de nosso self, a beleza, a sabedoria e a completude que ainda não sentimos plenamente dentro de nós. Essas projeções atuam como lentes coloridas que filtram a realidade, tornando-o imperceptível qualquer sinal de falha ou fragilidade no relacionamento. No entanto,
A mágica inicial tende a se transformar em desafio, quando a idealização permanece inabalável. O parceiro projetado acaba sendo cobrado para corresponder a expectativas que não lhe pertencem originalmente. Quando as frustrações surgem, perceber essa dinâmica projetiva é fundamental para evitar que o vínculo rache sob o peso de exigências irreais. Jung nos lembra que a verdadeira cura acontece no momento em que notamos que aquilo que tanto admiramos no outro tem origem em nosso próprio mundo interno. Para desvelar as projeções, é necessário desenvolver uma escuta atenta aos próprios sentimentos e reações. Se algo no comportamento do parceiro desperta ciúme, medo ou ansiedade desproporcionais, pode ser sinal de que estamos afastando sombras pessoais projetadas como falhas externas. Esse afastamento gera conflitos repetitivos, pois as projeções são como fantasmagorias que circulam pela relação, dificultando a percepção da espontaneidade do vínculo. Investir no vínculo, por sua vez, significa aceitar a pessoa integralmente, sem impor-lhe o legado das expectativas inconscientes. Trata-se de olhar para os olhos do outro com o mesmo acolhimento que oferecemos aos nossos aspectos internos mais vulneráveis. Um dos caminhos para essa aceitação profunda é a prática da imaginação ativa, uma técnica junguiana que convida a dialogar intimamente com as imagens internas e os sentimentos evocadas pela proximidade do parceiro. Ao escrever ou falar livremente sobre as emoções que surgem no encontro com esse ser amado, você coloca luz sobre as projeções e permite que o vínculo respire em um espaço de transparência. É nesse ambiente de honestidade interior que a relação se fortalece. Ao acolher criticamente seus próprios conteúdos, sejam eles de amor excessivo, idealização ou medo de abandono, e reconhecê-los como partes suas, você descobre que o outro não está ali para preencher vazios, mas para caminhar ao seu lado em uma trajetória de autodescoberta genuína. Com essa atitude, cada pequena crise deixa de ser um rompante de desilusão e converte-se em uma oportunidade de aprofundar a confiança mútua. Nesse processo, emerge também a noção de reciprocidade consciente. Assim como você aprende a separar suas projeções da pessoa amada, o parceiro pode fazer o mesmo, criando um espaço de diálogo onde ambas as partes se revelam sem máscaras. A reciprocidade consciente não é um acordo superficial, mas uma dança equilibrada na qual cada indivíduo assume a responsabilidade pela própria psique e apoia o outro no enfrentamento de suas sombras. Ao reconhecer o valor de suas próprias falhas, ambos ganham permissão para expressar imperfeições sem medo de rejeição, nutrindo a autenticidade do vínculo. Com o dissolver gradual das projeções, o amor deixa de ser uma busca por completude e se torna uma experiência compartilhada de criatividade e cocriação. Cada decisão conjunta, cada riso espontâneo e cada palavra de carinho passam a refletir não mais a fantasia inconsciente, mas a comunhão de dois seres que se escolheram na verdade profunda de suas existências. É desse encontro livre de falsas expectativas que nasce o solo fértil para a transformação de ambos. A chave para investir no vínculo está em cultivar o autoconhecimento ao longo de toda a jornada a dois. Se em algum momento os antigos padrões projetivos ressurgirem, basta recuar um passo, observar o que fala mais alto em seu interior e nomear aquela sensação. Dar voz ao que se agita por trás dos gestos e palavras permite dissolver fantasmas e resgatar a proximidade genuína. Quando as projeções se desfazem, o que permanece é a presença calorosa do outro e o romance autêntico de duas almas em sintonia. Pois o verdadeiro milagre não está em encontrar alguém perfeito, mas em reconhecer que a perfeição já habita o espaço de aceitação mútua, onde ambos podem florescer sem máscara. Nesse terreno compartilhado, o amor deixa de ser um reflexo instável de desejos inconscientes e se transforma em chama constante de crescimento e companheirismo. Quando duas pessoas estabelecem um vínculo profundo, emergem com força inesperada as partes ocultas de cada um, aquilo que Jung chamou de sombra. Esses conteúdos reprimidos são compostos por emoções, impulsos e desejos que a consciência não conseguiu assimilar, sendo então relegados às sombras do inconsciente.
No contexto de um relacionamento com sua alma gêmea, essa sombra torna-se particularmente ativa, pois a intimidade serve de gatilho para que o inconsciente projete no outro tudo aquilo que ainda não foi aceito internamente. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para transformar conflitos em oportunidades de cura mútua. A sombra manifesta-se de maneiras diversas: críticas exageradas, explosões de raiva desproporcionais, ciúmes que surgem do nada ou uma constante sensação de inadequação. Esses rompantes emocionais, embora dolorosos, contêm uma mensagem preciosa. Apontam para aspectos internos que clamam por reconhecimento e integração. Quando, por exemplo, uma discussão se intensifica por um comentário simples, é provável que o conteúdo da sombra tenha sido ativado, revelando uma ferida antiga. Em vez de culpar o parceiro, Jung nos convida a olhar para dentro, questionando qual faceta reprimida de nossa psique está se rebelando. O processo de integração da sombra exige coragem e honestidade, pois envolve acolher partes nossas que foram censuradas pela moral interna ou pela pressão social. No calor de um desentendimento, a tendência natural é culpar o outro e fugir do desconforto. Contudo, ao reconhecer que a sombra é uma parte essencial da totalidade psíquica, aprendemos a acolher aquela raiva injustificável ou aquele medo irracional como sinais de que algo dentro de nós precisa ser colocado em luz. Desse modo, em vez de descarregar a sombra no parceiro, passamos a nomeá-la e refletir sobre sua origem. Essa nomeação pode ocorrer através de conversas conscientes, nas quais explicamos ao parceiro o que sentimos sem ataques ou acusações. Ao expressar, observei em mim um medo de abandono, que me fez reagir com agressividade. Nossa linguagem deixa de ser uma arma e torna-se um convite ao diálogo interno e mútuo. O outro, ao perceber nossas intenções de autoconhecimento, tende a responder com empatia, criando um espaço seguro para que ambos compartilhem seus próprios conteúdos sombrios. É nesse terreno de vulnerabilidade recíproca que o vínculo encontra um novo patamar de profundidade. A integração da sombra não se limita a momentos de crise. No dia a dia, pequenos atos de autoconsciência são fundamentais. Prestar atenção a pensamentos automáticos que surgem em situações de estresse, observar sensações corporais associadas a emoções reprimidas e permitir-se ser confrontado pelo reflexo dos próprios comportamentos no olhar do parceiro. Quando você percebe que suas reações fogem ao controle habitual, pode pausar, respirar e questionar: que parte de mim está com medo agora? Que sentimento foi desencadeado? Esse simples ato de trazer o inconsciente à luz reduz o poder da sombra de governar nossas ações inconscientes. Jung enfatizava que a sombra não é simplesmente um fardo a ser eliminado, mas uma fonte de energia psíquica criativa. Ao integrar elementos antes negados, descobrimos qualidades latentes que enriquecem a relação. A raiva, por exemplo, pode revelar paixão e vitalidade quando transformada, enquanto o ciúme mostra a profundidade do investimento emocional. Cada conteúdo sombrio acolhido torna-se matéria-prima para o crescimento individual e conjunto. Na prática, quando você consegue reconhecer e trocar sobre uma reação defensiva, o casal encontra uma forma autêntica de resolver conflitos baseada na consciência e no respeito mútuo. Esse movimento de aproximação à sombra também fortalece a confiança, pois transmite ao parceiro a certeza de que você se dispõe a explorar seu mundo interno em vez de fugir dos desafios emocionais. A cada vez que você compartilha uma insegurança ou uma falha sem maquiar os fatos, demonstra que o amor entre vocês não depende de perfeição, mas da coragem de se mostrar integralmente. Esse é o solo fértil onde a intimidade verdadeira floresce, pois não há segredos nem máscaras, somente a entrega de dois seres que se sentem seguros para revelar e transformar suas sombras. Assim, integrar a sombra na relação amorosa é uma jornada contínua de autoconhecimento e acolhimento mútuo. Não se trata de erradicar as partes sombrias, mas de trazê-las para a luz, dar-lhes voz e reconhecer nelas a energia vital que sustenta o vínculo. À medida que vocês caminham juntos nesse processo, o relacionamento deixa de ser palco de velhas feridas e se converte em terreno de renovação constante,
onde cada sombra integrada amplia a compreensão do self e aprofunda o laço que une duas almas destinadas a crescer unidas. Quando duas pessoas reconhecem-se como almas gêmeas, emerge o convite para empreenderem juntas o processo de individuação que Jung considerou a tarefa maior da vida psíquica. Não se trata apenas de autodesenvolvimento individual, mas de construir a dois um caminho simbólico no qual ambos promovem seu crescimento interno enquanto fortalecem o vínculo compartilhado. Essa jornada coletiva exige coragem para enfrentar sombras próprias e do outro, abertura para integrar polaridades internas e disposição para acolher o fluxo dinâmico do inconsciente coletivo que atua sobre o casal. A caminhada inicia-se com o despertar para a responsabilidade mútua. Cada gesto, cada palavra, cada reação possui o potencial de refletir cenas arquetípicas que operam no inconsciente de ambos. Ao perceber que o parceiro ativa conteúdos internos ignorados, o casal pode utilizar essa ativação como termômetro da própria evolução. Se uma crítica simples provoca em você um desconforto intenso, reconheça que ali há um aspecto de sua psique clamando por atenção. Ao compartilhar essa descoberta, permitem que o vínculo se transforme em laboratório de individuação, lugar seguro para experimentar novas maneiras de ser e estar. Nesse percurso, a simbologia ocupa lugar central. Rituais simples, como caminhar em silêncio lado a lado, contemplar a natureza ou compartilhar sonhos logo ao acordar, funcionam como pontes que conectam o cotidiano ao mundo interior. Esses momentos criam um espaço sagrado, onde ambos aprendem a traduzir imagens, sentimentos e pensamentos em significados profundos, fortalecendo a conexão com o self coletivo do relacionamento. Cada sonho analisado em conjunto, cada sincronicidade comentada em diálogo íntimo, acrescenta camadas de compreensão ao processo, como blocos de construção de um templo interior a ser edificado a quatro mãos. A dialética dos opostos internos, masculino e feminino, anima e animus, consciente e inconsciente, manifesta-se também no relacionamento. Quando um dos parceiros se mostra mais racional em um conflito e o outro mais emocional, não se trata apenas de diferenças de personalidade, mas do pulsar dos arquétipos que habitam o casal. Reconhecer essas polaridades permite que ambos exercitem a compensação mútua. O lado mais racional aprende a acolher a fluidez dos sentimentos, e o lado mais emotivo encontra solo firme para ancorar a vivência das emoções. Esse equilíbrio gradual fortalece o casal, pois demonstra que a individuação não está no isolamento, mas na integração colaborativa dos opostos. O autocuidado individual e o cuidado com o vínculo caminham lado a lado. Reservar tempo para práticas pessoais, meditação, escrita reflexiva, arte ou terapia, fortalece cada um perante os desafios interiores que emergem na relação. Ao mesmo tempo, cultivar momentos de intimidade compartilhada, riso, confidências e toques afetivos alimenta a coesão do casal. Esse equilíbrio assegura que a jornada conjunta não sacrifique a singularidade de cada parceiro, mas valorize as diferenças como potenciais de aprendizado mútuo. Conforme o processo avança, a dupla aprende a enxergar cada obstáculo como uma porta para níveis mais profundos de consciência. Uma crise de comunicação, por exemplo, revela padrões antigos de autoproteção. Uma sensação de estagnação no relacionamento indica a necessidade de reinvenção. Em vez de evitar esses impasses, o casal que abraça a individuação a dois os trata como convocação para o mergulho interno, investigando as raízes históricas, emocionais e arquetípicas das dificuldades. Esse olhar investigativo transforma o sofrimento aparente em matéria-prima para a construção de uma relação mais autêntica e vital. À medida que a consciência mútua se expande, o casal descobre projetos de vida que falam ao propósito de ambos. Caminhadas compartilhadas, iniciativas artísticas, voluntariado ou mesmo criação de filhos tornam-se expressões tangíveis da dança entre os dois selfies individuais e o self coletivo do relacionamento. Esses projetos servem como manifestação externa da jornada interna, traduzindo o crescimento psíquico em ações concretas que beneficiam não apenas o casal, mas o mundo ao redor. Por fim,
A individuação a dois não tem fim determinado, pois trata-se de um processo ininterrupto de autodescoberta e cocriação. Cada etapa vencida revela novos horizontes psíquicos, despertando para desafios inéditos e possibilidades emergentes. O vínculo amadurece no ritmo dessa expansão, mantendo-se vivo e criativo, enquanto ambos se mantêm vigilantes à voz do inconsciente. Quando a alma gêmea percebe que o relacionamento é um organismo pulsante, capaz de renovar-se incessantemente, abandona a ideia de perfeição estática e abraça o mistério dinâmico do amor em evolução. A jornada conjunta de individuação é, portanto, a mais profunda expressão de um encontro de almas. Duas trajetórias que se entrelaçam para construir não apenas um nós, mas um ser compartilhado, onde cada um se descobre mais inteiro ao lado do outro. Chegar ao fim desta jornada guia você a enxergar como as sincronicidades sutis, as projeções inconscientes, o reconhecimento e acolhimento das sombras e o processo de individuação compartilhada se entrelaçam para reforçar que seu encontro com a alma gêmea faz parte de um desígnio maior de autoconhecimento. Cada coincidência simbólica demonstra que duas vidas formam um campo psíquico comum, onde as mensagens do inconsciente coletivo ecoam para inspirar transformações profundas. Ao desvelar projeções, você deixa de exigir do outro aquilo que precisa nascer em seu próprio interior, abrindo espaço para um vínculo fundamentado na aceitação mútua. Integrar as partes sombrias fortalece a confiança, pois revela a coragem de ambos em enfrentar vulnerabilidades, enquanto caminhar juntos no caminho da individuação amplia a consciência individual e coletiva do relacionamento. Permita-se, a partir de agora, observar seu cotidiano com olhar simbólico, acolher os desafios emocionais como convites à cura e celebrar cada avanço como conquista de unidade interna e externa. Se este conteúdo ressoou com sua experiência, inscreva-se no canal para não perder as próximas reflexões e aperfeiçoe sua jornada de transformação. Clique no vídeo exibido na tela e mergulhe ainda mais fundo nos ensinamentos que podem mudar para sempre a maneira como você vive o amor e descobre a si mesmo.